vai me chuchando, né? Alguma coisa que vai falando, porque eu não sei de onde partir. Ato de documentar, né? Então, é para falar um pouco sobre o processo fazer do documentário, né? Eu acho o documentário uma coisa hoje extremamente fluida no sentido conceitual, porque o documentário hoje ele se confunde muito, né, com ficção, né? Hoje o limite entre uma atividade criativa e outra faz uma interseção muito grande entre uma coisa e outra, né? Entre uma maneira, né, uma forma de ver o mundo e a outra, né? Aí essa pessoa me perguntava assim, mas é um filme ou um documentário? Tem um monte de teoria, né, de gente que escreveu sobre documentário, sobre coisas específicas do tratamento, mas eu não vejo muita diferença num documentário, numa ficção, ou num trabalho autoral, né, de vídeo. Eu acho que o que sobressai nesse fazer do documentário em Belo Horizonte é muito essa coisa do autor estar no meio da escrita, vamos dizer assim. Então, eu diria que é um pouco a narrativa mesmo, ela incorpora não só a parte do processo, mas também a parte do autor, né? A subjetividade, ela dá contornos para a própria narrativa do documentário. O que acontece é que seria um gênero de filme, né? Como seria a ficção e tal. Então, durante muito tempo a gente ficou discutindo essas coisas de bitola, de gênero, suporte, tudo na década de 90 se falava muito disso, né? Então, aí a discussão foi avançando, né? O povo foi cada vez mais e cada vez menos considerando essas divisões de gênero e de bitola, e fomos avançando nesse sentido de expressar no próprio documentário ter materiais diferentes que dialogam de uma certa forma. Não é um documentário estrito onde você apenas registra e observa parte do real, mas sim onde você se coloca no meio do processo e isso depois se torna narrativa da própria coisa que você estava observando, mas com você no meio dela agora também. O cinema nasceu documentário, né? Os primeiros registros do cinema foram documentários. A gente sempre lembra que tem o La Rosière Rosé, que já é o primeiro ficção, né? A primeira intervenção, onde há uma brincadeira, né, construída para ser, né, registrada, mas em geral, né, a chegada do trem na estação, a saída da fábrica e os outros, né? Supostamente a câmera parada registrando eventos, né, que estão independentes do processo de você ter uma intencionalidade construção do que vai acontecer diante da câmera. Que era a imagem do trem, dos irmãos Lumière, né? E evoluiu como ficção, né? A partir daí, e a partir da linguagem, né? Ele evoluiu assim como uma coisa de linguagem que aí era impossível se negar a imaginação ali colocada, né? É até discutível, porque, na verdade, a saída da fábrica, por exemplo, pode ser que eles tenham feito vários takes, né? Não sei, né? Muito bem, o fato é que isso aí é a questão que eu sempre falo, o documentário nos leva à questão da intencionalidade. Intencionalidade no sentido de você, né, atuar sobre a realidade. Desse início da videoarte, dessa coisa mais contemplativa, dessa mistura sem medo, né, de variados tipos de imagem no mesmo produto, que se dialogam e que se ressoam, dando um outro lugar para esse lugar do documentário, não o documentário tradicional, né, mas sim esse documentário que inspira uma coisa mais, vamos dizer, inventiva ou imaginativa. Você, como documentarista puro, né, há toda uma tendência a achar que o documentarismo, né, isso é uma tendência egressa, né, da etnografia, que é uma ciência moderna, né, uma ciência do século XIX para o século XX, que ela se desenvolve, né, daquele processo de você não interferir sobre o real, né? Nós vamos observar o real, né? O etnógrafo é o investigador da realidade, né?
Não sei, eu não consigo pensar nisso para fazer documentário, ou se é ou não documentário que eu estou fazendo. Eu acho que tem coisas que partem de uma realidade, de uma coisa que instiga a gente, que é um fato, mas tudo é sempre uma interpretação, né? A gente já, quando a história, o interesse por alguma coisa chega na gente, já é através de uma interpretação pessoal daquilo. Essa era a ideia de que aquilo ali seria verdade, né? Então aquela atitude etnográfica pontuou durante muito tempo uma tendência do documentarismo, né? No sentido de que nós vamos registrar o mundo como ele é, né? E não vamos interferir o mínimo possível. É muito triste às vezes ficar só observando e filmando, sem você poder. Se você não pode pôr a mão lá na hora, você vai pôr a mão na hora de fazer, né? Então assim, acho que quando você vai editar, ou quando você vai fazer uma trilha e tudo, você acaba colocando um pouco dessas latências que você estava vivendo no momento, acabam passando para a tela, né? Eu acho que é importante deixar a marca da interferência. Não tem nenhuma tentação ou não existe tentativa no sentido de iludir ninguém a respeito de nada. Assim, é uma interpretação e uma manipulação do que me chega. Hoje já se fala muito no documentário de intervenção, né? E essa é a oscilação conceitual que passa pela história do cinema, né, nos seus 100 e tal anos de existência, é a questão da interferência no real. As pessoas já começaram a notar que aquilo tudo era mentira, né? Que ali, quer dizer, aquilo denotava uma tomada de posição, aquilo não poderia... Não era um retrato, um registro da realidade, né? Aí vem as velhas questões, né, do tipo assim, poxa, mas o fato de você já escolher, né, um olhar, um ângulo, né, um posicionamento de câmera e tudo mais, te dá uma intencionalidade, né? Por que eu boto a câmera aqui e não aqui, né? Por que eu escolho esse ângulo e não aquele, né? E as coisas que aleatoriamente ou não acontecem, né, na composição do quadro. Nada é verdade, não existe verdade. Então, muitas vezes o próprio autor aparece no filme, né? Seja falando da experiência, seja aparecendo mesmo, ou seja se colocando poeticamente, vamos dizer assim. Há uma mudança, né? Há uma poética que sai desse registro tradicional, obtuso do documentário. Eu acho que o documentário ele é uma normatização do que seria ficção ou do que seria... Depois de uns tempos para cá apareceu até o gênero experimental, né? Quer dizer, se tem um filme, ele tem que ter ficção, documentário ou experimental. Nós estamos vivendo uma oscilação de conceitos, de crenças, né, de doutrinas que atuam sobre o ato de fazer um documentário. Nada tem essa rigidez histórica ou de gênero, de bitola, de formato. Você não pode formatar uma teoria sobre isso sem pensar no que sai da verdade, né? E a verdade, às vezes, está na ficção também, porque aquilo pode ser, né, como já disse alguém, a ficção é o documentário do imaginário do autor, não é? Eu até coloco também o próprio documentário, também ele documenta mais a intenção do autor sobre aquele tema do que propriamente a verdade, não é? O Godard coloca a Ana Karenina falando, de repente ela erra, ele fala assim, continua falando. Isso é uma ficção ou é uma realidade? Tem mais? Não, eu posso falar mais aqui, que agora foi meio contraditório, meio louco aí, né? Então ele cria esse diálogo, e é um documentário.
e filma 50 horas, depois montar isso, comprimindo o real, a fé na realidade, né, do jacaré comer uma presa, a mulher casada, de manter a realidade, né, intacta. Senão a gente não faz nada. Não sei, estou falando demais, estou viajando aqui, 1000 outras situações. Me dá uma direcionada aí, o que você quer. Tudo isso é objeto de uma reflexão. Agora você tem que descobrir o que é legal.